Boa noite, graça e paz. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Gênesis, capítulo 48. Gênesis 48. Nós vamos caminhar em todo este capítulo. Estamos chegando na reta final da exposição do mesmo. Temos no culto da noite pregado no livro de Gênesis, no culto das 9 horas temos pregado no Evangelho de Lucas. E tem sido uma experiência desafiadora, irmãos. Praticamente todos estes sermões que temos expostos são sermões únicos. Nós não os pregamos anteriormente. E sempre que a gente prega pela primeira vez, é um desafio muito grande. E eu compartilhei com a minha esposa um dia desse uma postagem de um pastor, onde ele mostrava a complexidade na preparação de um sermão. Às vezes você sabe tudo que o texto diz, já está certo a ideia e o propósito do autor, mas você precisa estruturar aquilo e torná-lo didático, torná-lo compreensível, e isso é um desafio. E a gente às vezes acha que é uma coisa assim simples, pregar em narrativas e a história da fé, o propósito, até a gente deixar isso assim o mais claro possível. Quando termina, a gente às vezes tem dois sentimentos. Um deles é de alegria e o outro talvez de frustração. Aquela sensação que a gente tem de onde a gente chega à seguinte conclusão: eu acho que poderia ter ficado melhor. Eu acho que poderia ter ficado melhor. E normalmente esta é a sensação que a gente tem. Não é? Então, é uma experiência muito enriquecedora a gente poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Gênesis 48, eu não vou ler todo ele, vou até o verso 10. É um texto curto e que nos diz assim. O título que está aqui na minha Bíblia é que Jacó fica doente. Não é? Não é um título bíblico, evidentemente, mas fala a respeito da vida deste patriarca que estava prestes a passar desta vida. Ele está perto de morrer. E a Bíblia vai dizer assim: passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama, e então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, que é Betel, né? Na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e à sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? E José respondeu a seu pai: são os meus filhos, que Deus me deu aqui. E Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem.
Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. E então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os de dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Até aí, depois a gente segue do 13 até o 21. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade rica, preciosa, onde a Tua palavra, Senhor Deus, ela pode ser lida, ela pode ser explicada. A parte que nos diz respeito, tentamos fazer o melhor. Mas, Deus amado, se o Espírito Santo do Senhor não operar nas nossas vidas, nada acontece. Nos colocamos na dependência do Espírito Santo do Senhor, que Ele possa nos ensinar, que Ele possa de fato tocar nos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, ao compreender a mensagem da Tua palavra, o propósito dela não só para os nossos irmãos do passado, mas os desafios que ela traz para nós hoje, que nós possamos, ó Deus, realmente ser transformados, desafiados, encorajados, confortados, no nome do Senhor Jesus. Assim te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, alguém disse que a morte, muitas vezes, despoja o fingimento e a hipocrisia, desnudando a verdade sobre a alma da pessoa. Para alguns, a vida termina com a morte, e é por isso que eles fazem da vida um fim em si mesmo. Não há nenhuma esperança que vá além do aqui e do agora. Diferentemente destes, homens como Jacó olham para a vida como um grande teatro, um grande palco onde nós podemos não apenas existir, mas nós podemos mais do que isso, nós podemos cumprir um propósito e viver com este propósito. Jacó é este homem que olha para a sua vida e a vê como este grande teatro, como este grande palco, e nesse grande palco ele vê um propósito maravilhoso. E o propósito não esbarra apenas no aqui e agora. O propósito transcende, vai para além desta vida. Esta semana, sexta-feira, propriamente dito, eu fiquei assim muito chocado. E como muitos de nós temos o nosso Instagram e a gente segue várias pessoas. E eu me deparei com uma mensagem que me deixou assim assustado. E a mensagem falava da morte de um mineiro chamado Henrique Maderite. Henrique Maderite, ele ficou conhecido nacionalmente. Ele criou um bordão e toda sexta-feira ele postava uma mensagem falando a respeito da sexta-feira. Então, nesta sexta-feira, ele posta o seu vídeo, ele publica o seu vídeo, ele está na sua fazenda, ele é um mineiro, se tornou muito bem sucedido. O filho dele começa a ver a criatividade do seu pai e começa então a pegar os vídeos do pai e a publicar, e aquilo estourou o Brasil afora. Henrique se tornou garoto propaganda de várias redes e, sobretudo, de cerveja. Ele bebia muito e ele começou a ser patrocinado, gente começou a investir nele, e começou a aparecer empresas de tudo quanto é canto, porque o cara era bom no que fazia, carismático, um cara pleno, um cara extremamente alegre, um cara que tinha assim uma vontade de viver muito contagiante, um mineiro assim diferente, um mineiro simpático, alegre, um sujeito boa praça, e a sensação que a gente tinha é que todo mundo gostava de estar perto daquele cara. A sensação que a gente tinha é que estar perto do Henrique é não dar lugar à tristeza, porque a alegria dele contagiava as pessoas. Se tornou muito conhecido e, consequentemente, tornou-se muito rico também. Rapidamente, aquele pequeno Instagram sai de alguns milhares de pessoas e passa a atingir milhões de pessoas, né? E, de repente, irmãos, numa sexta-feira, o Henrique está na sua fazenda, ele posta um vídeo, e aí ele começa a sentir um mal-estar. Ele diz para o seu ajudante que estava na fazenda: eu vou ali tomar um banho. Ele cai no seu quarto e ele morre. 50 anos de idade, 3 filhos, um neto. Aquilo deixou todo mundo assim simplesmente chocado.
E eu fui um deles, sem nenhum sinal. Você olhava os vídeos do cara, não era obeso, aparentemente nenhuma comorbidade, estava sempre praticando alguma movimentação, andando de bicicleta, reunindo a turma, gostava de cavalo, gostava de curtir a vida. Algo assim que deixa a gente certamente com aquela sensação de que de fato a vida é algo passageiro mesmo. E quando chega, e da maneira como chega, deixa a gente realmente atordoados. Todo mundo em Minas Gerais chocado com tudo. O Instagram ficou repleto de mensagens alusivas àquela personalidade, algo assim tão certamente inesperado, sem nenhum aviso prévio. Mas veja, meus irmãos, mas a realidade é essa. A morte, ela despoja o fingimento e a hipocrisia, desnudando a verdade sobre a alma das pessoas. Henrique não estava, talvez, pensando na morte. Ou, segundo seu filho, talvez ele até pensava muito nela, porque ele afirmava ter muito medo de morrer e, por isso, ele procurou fazer tudo e fazer tudo muito rápido. Aqui nós estamos diante de um homem que está para morrer. Ele viveu muito, embora ele achava que tinha vivido pouco, e viveu mesmo, menos do que o seu avô Abraão e o seu pai Isaque. Esse texto, irmãos, nos fala não apenas desta vida que vai passando, mas esse texto ele está carregado de uma mensagem de esperança. Porque nós temos aqui um homem que crê em Deus, mas o que a gente percebe é que esse homem que crê em Deus, ele está encharcado de uma confiança. Confiança de que a fé no Deus vivo e verdadeiro, ela vai continuar nas próximas gerações. A sua fé que ele tem em Deus não vai ficar consigo, não vai parar nele, não vai estancar-se nele, mas a fé que ele tem em Deus, ela vai continuar nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. É uma fé que passa, é uma fé que vai ter continuidade. E eu queria pensar com vocês a respeito deste Deus que é fiel e abençoa o seu povo de geração em geração. Nós lemos no capítulo 20 de Êxodo de que o nosso Deus, ele pode usar de misericórdia para com 1000 gerações daqueles que o amam e o obedecem. De modo que eu gostaria que nós pensássemos no nosso relacionamento com Deus, mas que não ficasse nisso. Que nós pudéssemos olhar e pensar, essa fé que eu tenho em Deus hoje, eu quero que ela continue na vida dos meus, na vida dos meus filhos, para aqueles que os têm, na vida daquele que você ama, uma fé que precisa ter continuidade, que precisa passar para a próxima geração. E esse texto então nos convida a olhar para esse Deus que é fiel, que nos abençoa, que abençoa o seu povo de geração em geração. Nós estamos diante de Jacó há milhares de anos, mas nós estamos falando do mesmo Deus. Nós cremos como Jacó creu. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus. O capítulo 48 e 49 de Gênesis é uma unidade só. De modo que o certo seria a gente pregar nesses 2 capítulos. Mas é muita coisa, então a gente prega no 48 hoje e no 49 na semana que vem. No capítulo 48, nós vemos a bênção de Jacó sobre os filhos de José. No capítulo 49, nós vamos ver a bênção de Jacó sobre os seus próprios filhos, propriamente dito. É momento de abençoar, mas é momento também de trazer alguns pecados dos seus filhos à tona. Mas o 49 vai falar dessa bênção de Jacó aos seus filhos. Então, meus irmãos, pensando nesse Deus que é fiel e abençoa o seu povo de geração em geração, alguns ensinamentos preciosos para nós. E eu começo aí no verso 1 e 2, entendendo que ele nos ensina algo importante a respeito de uma fé que permanece mesmo nos dias maus. É interessante a gente observar que o texto diz, passadas estas coisas, e aí você vai perceber do verso 26 ou 29, ou do 26 em diante, que José estabeleceu por lei até o dia de hoje, que na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. E aí o 27 começa dizendo que assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen, nela adquiriram propriedades, foram fecundos e muitos se multiplicaram.
Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. E assim os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147. Agora note que o verso 29, ele traz uma informação pitoresca, porque ele diz que aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel. E eu te pergunto, o que aconteceu aqui? O texto não revela para nós, mas parece que algo aconteceu na vida deste homem, que deu a ele a percepção, a sensação de que ele vai morrer. Alguma coisa aconteceu, embora a gente possa olhar e pensar assim, são 147 anos, é chão, né, gente? Mas está ainda aquém de Abraão, está ainda aquém de Isaac, não é? Então, olhando para o seu pai e olhando para o seu avô, ele poderia dizer, pô, papai viveu mais, o vovô também, então 147 está pouco, não é? Mas ele tem essa percepção de que realmente ele não vai longe, ele vai morrer. Então a narrativa bíblica descreve para nós, aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel. E daí então o capítulo 48 vai então nos informar que, passadas essas coisas, disseram a José, seu pai está doente. E então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que o seu filho José vem visitá-lo. E nota, irmãos, que o texto diz que Israel fez um esforço e se sentou na cama. É um homem já com o seu corpo fragilizado, cansado, a vida não foi fácil para esse homem, as suas peregrinações, as cargas emocionais com as quais ele teve que lidar, o falecimento de uma esposa que ele amava profundamente. De repente ele tem que conviver com o desaparecimento do seu filho José, que ele já o dá como morto. E o desaparecimento daquele filho certamente acarretou profundamente e debilitou profundamente a vida desse homem. Ele não apenas perde uma esposa a quem ele amava profundamente, mas ele tem um filho, e esse filho desaparece e ele tem a sensação que o filho também morreu. Um sofrimento que se intensifica na vida deste homem. Talvez todos esses componentes, eles acarretam na vida física dele, traz debilidade, traz consequências. Não tem como ser diferente, não tem como você sepultar uma esposa, não tem como você ter um filho dado como morto e levar a vida como se nada tivesse acontecido. Isso deixa cicatrizes profundas na vida da gente, e Jacó está agora com seus 147 anos, mas o que nos encanta, meus irmãos, que a vida desse homem, apesar de todas as dificuldades, lutas, dissabores, sofrimentos, sepultamentos, enfermidades, traições, decepções, tanta coisa ruim aconteceu na vida desse homem, mas o que permanece é a fé no Senhor. A gente olha para a vida dele, ele tem um filho que dorme com uma de suas mulheres, ele tem 2 filhos que cometem uma chacina, uma coisa absurda. Ele vai ter uma filha que vai ser estuprada. É um homem carregado de marcas profundas ao longo da sua existência. É um homem de dores, podemos dizer assim. E ele chega no final da sua vida. E o que a gente olha, meus irmãos, que a vida não foi fácil, não foi um mar de rosas, não foi um caminho tranquilo, não foi uma vida leve. Pelo contrário, foi uma vida de muita dor, de muito sofrimento. Mas a fé em Deus permaneceu. Eu gosto muito do Salmo 88. Leia o Salmo 88. É o único salmo de 150 que não termina bem. Ele começa ruim, termina pior. É um homem que sofre, parece que desde quando nasceu. Nunca teve vida fácil. E quando eu penso no Salmo 88, me vem a seguinte mensagem no coração, que a fé não elimina os problemas, irmãos. A fé nem sempre elimina os problemas, mas o que eu aprendo no Salmo 88 e que está presente também na vida de Jacó é que os problemas também não eliminam a fé. Apesar de todo o sofrimento do homem do Salmo 88, que era um adorador, que era um levita, fazia parte da tribo de Corá, era um homem que continuou crendo em Deus apesar da vida dura, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades. Ele está sempre orando, ele está sempre buscando, ele está sempre acreditando. Então aqui nós temos um homem já velho, doente e fraco. O que nós podemos esperar de alguém que tem 147 anos?
E uma das coisas que me encanta nesta narrativa, meus irmãos, é a gente perceber a naturalidade como é descrito a velhice dele. A maneira tão natural como é descrito que esse homem que está deitado, ele tem que fazer um esforço muito grande para sentar e escorar talvez no seu bordão. Eu lembrei-me, por exemplo, de Eclesiastes capítulo 12, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, ou não tenho neles contentamento. E a Bíblia vai descrever os efeitos da velhice de uma maneira assim muito natural. Esse homem não está enxergando mais, esse homem não tem mais força, esse homem não consegue se locomover, esse homem não consegue se levantar com facilidade. Os efeitos da velhice chegou, a enfermidade escorou na sua vida, e aqui nós não temos nada no que diz respeito a mobilizar a comunidade para orar. Gente, vamos orar, porque o Jacó está doente, porque o Jacó ele não consegue se levantar mais, o Jacó deve estar deprimido, o Jacó está isso. A gente não vê isso, a gente não encontra essa informação. E talvez, meus irmãos, seja para a gente pensar que nós deveríamos também lidar com a questão da idade de uma maneira mais natural, de nós olharmos para a velhice e ver que ela vai vir, e que talvez ela vai deixar sequelas profundas, impossibilidades, limitações. É da velhice. Não adianta orar para que a visão do Jacó melhore. Não adianta orar para que a força do Jacó volte. Não adianta orar porque é natural, é da natureza a debilidade, é da natureza a visão que já não é mais a mesma, é da natureza que o físico não tem mais força, é da natureza que esse homem não consegue mais andar. Faz parte. Mas nós temos tantas dificuldades em lidar com naturalidade, né? E que coisa bonita, irmãos, a gente saber que a esperança ela não depende da saúde que temos. Bonito isso. A esperança não depende da saúde, mas da promessa de Deus. Jacó está doente, ele vai morrer, mas é um homem que está cheio de fé e esperança. É um homem que chama os filhos e a conversa não é de lamentar. É um homem que chama os filhos e a conversa não é para dizer que a vida foi dura, que a vida foi isso. Não, você vai ver que ele faz uma leitura diferente. Teve sofrimento, teve dor, mas ele diz: apesar de todas essas coisas, Deus usou tudo isso para um fim proveitoso. Deus não desperdiçou a minha dor, Deus usou o meu sofrimento para um propósito gracioso. Que coisa linda que a gente pode perceber na vida deste homem que está passando. Que coisa bonita a gente aprender que a fé bíblica não nega a fragilidade humana, mas confia na fidelidade de Deus. Que coisa bonita a gente chegar para o idoso e ao invés de só ouvir lamentações, a gente ouve sobre promessas. Creia, meu filho, creia que Deus é fiel. E ele vai dizer mais à frente: é por causa dessa fidelidade que eu cheguei até aqui, porque Deus é o meu pastor, Ele cuidou de mim. A fé que permanece mesmo nos dias maus. Segunda coisa, irmãos, está aí do verso 3 ao 12, a bênção que cria um povo por meio da adoção. Há uma informação aqui bem interessante, porque o texto vai dizer que chega ali José com seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E é curioso, meus irmãos, porque Jacó ou José estava no Egito, mas esse homem também está encharcado dessa esperança, porque os nomes dos seus filhos têm a ver com a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. E o texto vai dizer que no verso 3, e então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Betel, cidade de luz, na terra de Canaã, e ele me abençoou e me disse: eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. Então veja, por que Jacó está fazendo isso? Jacó está aqui chamando
ou fundamentando a autoridade que Deus lhe deu para ele fazer o quê? Pegar os seus 2 netos e adotá-los como seus filhos. Então, olha o que o texto vai dizer. E agora, os seus 2 filhos, que lhes nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, eles não são seu mais, eles são meus agora. E no Antigo Oriente Próximo, para você ratificar uma adoção, você pegava a criança, você colocava ela sobre o seu joelho, o patriarca fazia isso, aquilo ali era praticamente uma certidão, você agora é meu. E ele faz isso, ele pega aqueles meninos, coloca entre os seus joelhos, e ele aqui está oficializando a inclusão desses 2 nomes na sua descendência. E qual que é a importância disso? Você lembra que o povo que vai ler isso é um povo que tinha saído do Egito e está para entrar na terra prometida? O povo que vai ler este relato, eles estão prestes a entrar na terra prometida. E aí certamente alguém poderia perguntar, vem cá, mas de onde que veio o tal do Manassés e do Efraim? São filhos de quem? Porque o texto anterior falou de todos os nomes dos filhos de Jacó, mas não existia o Manassés e Efraim. A tribo de Efraim haveria de se tornar uma das tribos mais importantes, mais numerosas, embora não seria dela que viria o Messias. Seria não também da tribo de Levi, mas viria da tribo de Judá. Então aqui a gente percebe que na providência de Deus, Ele está evitando qualquer mal entendido a respeito dos irmãos julgarem a procedência da tribo de Manassés e da tribo de Efraim, porque aqui Moisés está dizendo para eles, vocês sabem de onde veio a tribo de Manassés e a tribo de Efraim? São filhos que Jacó adotou. Ele chamou para si, ele oficializou esse procedimento e ele os recebeu como sendo os seus filhos. Esta bênção da adoção. Porque Deus forma Israel não apenas por sangue, mas também por promessa e por adoção. Então aqui acontece algo muito bonito, porque esses 2 filhos de José, ele diz, não são apenas os meus netos, são a partir de agora os meus filhos também, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. E aí diz no verso 7, quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel, notem que aqui você percebe uma mudança que acontece de Israel para Jacó. Uma hora Jacó, outra hora Israel, outra hora Jacó, não é? Então nós temos aqui também, meus irmãos, essa formação deste povo. A formação de uma nação. Nós não temos apenas a inclusão de 2 tribos na descendência de Jacó, mas nós temos a formação desse Israel também, como povo. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são? E aqui esses meninos estavam com aproximadamente 20 anos de idade. E José respondeu, meus filhos, que Deus me deu. E quando nasce um filho, o filho rouba o nosso coração. Quanta coisa, irmãos, a gente deixa de fazer por causa dos filhos. Os filhos nos impedem de servir, de adorar, de cultuar. Sim ou não? Ah, impede. Está um pouco frio? Não, não pode. Hoje não dá para ir cultuar não, porque vai que esse menino pega um resfriado. Não é? Mas a gente se esquece de que os filhos são bênçãos de Deus. Os filhos que Deus me deu. Eles vêm de Deus, herança do Senhor são os filhos. E Israel disse, traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe.
E os olhos de Israel já estavam fracos, assim como estavam fracos os olhos de Isaque, pai de Jacó, por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele. Que cena bonita, irmãos. Ele se aproxima, ou seja, aqueles meninos se aproximam dele, e ele os beija e os abraça. São dois jovens de 20 anos de idade. Uma cena assim realmente de trazer emoção ao coração, a descrição tão singela, tão bonita, tão encantadora de um avô que não estava mais crendo que haveria de ver o seu filho, mas ele não apenas vê José, ele vê os filhos de José. Quanta emoção no coração desse homem. E aí então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez. E eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José tirando, notem, dentre os joelhos de seu pai, porque era assim que acontecia o processo de adoção naquela cultura. Hoje a gente tem uma certidão, né? A gente vai lá, tem todo aquele procedimento. Quem quer adotar um filho no Brasil, tem alguém aqui que é filho por adoção ou já adotou? Ninguém. Percebe, irmãos, por que isso? Talvez dada a burocracia que existe no Brasil, né? Da gente adotar. Não é fácil adotar no Brasil. A igreja tem participado de um trabalho aqui em casas que abrigam crianças que estão aguardando o processo de adoção. E eles contam, tem lá meninos de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quem é que vai adotar um adolescente? Difícil, né? Mas então vejam vocês que ele tira aqueles meninos de entre os joelhos do seu pai, não é? E José, tirando dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Então, meus irmãos, a gente percebe aqui que Jacó, ele faz questão de deixar claro a questão da terra, da possessão da terra, que eles vão possuir aquela terra. Ele faz questão aqui de deixar claro a questão da continuidade da fé que vai ser transmitida aos seus filhos, que eles não vão permanecer no Egito, que eles vão voltar para a terra prometida. E ele está aqui adotando esses dois filhos de José, incluindo-os aqui como seus descendentes, vindos a serem futuramente duas grandes tribos importantes na história do povo de Israel. E então notem que isso aqui chama a nossa atenção para um aspecto bonito que nós temos em Cristo Jesus também. Se nós lermos o texto de João, a Bíblia vai dizer que nós somos filhos adotados. Todos quantos creem em Jesus Cristo receberam a bênção de serem adotados por Deus. Aqui nós temos esta bênção da adoção de Jacó, adotar os dois filhos de José, não como seus netos, mas como seus filhos, e eles vão ser assim inseridos nessa linhagem, vão ser tratados como filhos de Jacó, vão ser reconhecidos como filhos de Jacó. E nós somos, por causa da pessoa de Jesus Cristo, também adotados. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantas vezes eu ouvi ao longo da minha vida que todo mundo é filho de Deus, todos são filhos de Deus, que todos os caminhos levam a Deus. Num país sincretista como o nosso, num país tão religioso como o nosso, e isso é positivo, porque isso aponta para a imagem de Deus no homem, como sendo um adorador, por natureza, não é? Nós precisamos crer, nós necessitamos crer. Nós necessitamos, irmão. Não tem jeito. Está na nossa formação como seres humanos. A gente não consegue viver sem adorar. Por isso que alguns adoram a si mesmos. Não adoram o Deus vivo e verdadeiro. Mas que coisa bonita saber que Deus, Ele vem e nos adota. E nos dá a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Uma terceira coisa que eu aprendo no texto vai do verso 13 até o verso 20. A bênção de Deus revelada por meio da sua fidelidade e do cuidado
pastoral. A gente poderia também colocar, meus irmãos, essa bênção de Deus que capacita o povo de Deus a se multiplicar e a vencer as adversidades. Porque Jacó já falou aqui da sua autoridade como patriarca, de Deus que apareceu a ele, prometeu a ele, assim como apareceu para Abraão, assim como apareceu para Isaac, apareceu para ele também. E o verso 13 diz assim: depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Ele cruza os braços. José não gostou daquilo, porque a ordem natural era de que a mão direita estivesse sobre o Manassés. Mas aqui, irmãos, ele inverte isso. É aquilo que Jesus disse uma vez, que os últimos serão os primeiros, né? Os últimos serão os primeiros. Para José, Manassés tem que receber a bênção da mão direita, que constituiria autoridade, preeminência e tudo mais. Mas Jacó não faz isso. Ele coloca sobre a cabeça de Efraim. E o texto diz: mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, e que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Antes da gente seguir aqui, porque nós vamos até o verso 20, agora veja, meus irmãos, que há aqui algumas informações interessantes. Jacó está trazendo aqui à tona sobre um Deus que foi fiel. Ele diz: é por causa da fidelidade de Deus que eu cheguei até aqui. É por causa desse Deus que cumpre promessa que eu estou aqui. Mas ele usa também aqui de uma informação muito bonita, porque ele trata Deus como sendo o seu pastor. Eu acho que na sua tradução aí não aparece a palavra pastor. Ou eu estou enganado? Não aparece a palavra pastor. A Nova Almeida atualizada traduziu do jeito que aparece no hebraico mesmo. Porque lá está assim, e o texto diz que esse Deus, Ele cuidou de mim, Ele tem sido o meu pastor, como do Salmo 23, de um Deus que cuidou, de um Deus que proveu, de um Deus que o abençoou de maneira tão bonita. Agora presta atenção no que o texto está dizendo para nós aqui. E ele diz assim: e ele abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque. Queridos, veja, aqui a gente pode destacar algo muito bonito, porque Jacó não é uma ilha de fé. Ele olha e diz: eu não sou o primogênito, no sentido de ser o único que creu em Deus. Ele olha para trás e diz assim: eu faço parte de uma herança, eu recebi um legado. Ele olha para trás, ele lembra de personalidades que também caminharam com Deus, que também creram em Deus, que também confiaram em Deus, e ele diz: eu estou aqui porque eu faço parte de uma família de fé, de uma herança de fé, de um legado de fé. Eu estive em Dom Cavate no lançamento de um livro que conta sobre a história da igreja presbiteriana de Ipaúna, igreja da qual eu fui membro. Ela completou 100 anos recentemente, e uma jornalista escreveu um livro sobre a história da igreja. Muitas pessoas que chegaram em Dom Cavate, eles saíram de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Família Emerick, família Berbet, alemães.
que vieram da Alemanha, chegaram em Nova Friburgo, e de Nova Friburgo eles começaram a descer, região da Zona da Mata, e foi indo, e chegaram na região de Minas Gerais, Alto Jequitibá, Caparaó. É uma terra extremamente rica, altamente produtiva de café. Dali eles começam então a descer um pouco mais e chegam até a cidade de Dom Cavate. Dom Cavate, que também já foi conhecida como Socapó. Melhorou, né? Socapó para Dom Cavate. Então, melhorou. E aí, irmãos, eu faço parte da história daquela igreja. Eu me converti naquela igreja, fiquei 10 anos naquela igreja, e aí está lá as pessoas que passaram pela igreja, e tantos pastores passaram por ali, uma região que tem sido uma bênção na Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí me deram a oportunidade de falar. Mas sabe o que me encantou? Que eu olhava aquele livro, eu via assim as gerações, sabe o bastão passando de geração em geração? É lindo isso, irmãos. Então você pega aqui o irmão que orou aqui à frente, Osmar. O Osmar é a terceira geração de fé. É isso, a segunda. Aí tem os filhos, agora os netos. Mas não começou com ele. Sua mãe crente, serva de Deus, sabe? E aí eu olhava aquele livro, eu ficava assim, gente, olha aqui de onde que veio, né? Já é a quarta geração, a quinta geração de gente crente. Mas está lá o Edinaldo. Não tem pedigree. Não tem história. Meu pai não nasceu num berço evangélico, minha mãe também não. Mas é bonito, meus irmãos. Jacó, ele olha e diz assim, meu pai foi crente, meu avô, servo de Deus. Que coisa boa a gente poder ter histórias assim para contar. Mas tem uns penetra que vão chegando assim, e são bem recebidos também, porque a igreja é assim. A gente tem pessoas que estão na terceira, na quarta geração, e nós agora estamos escrevendo essa geração, e eu espero que os meus filhos possam dar continuidade a essa fé. Papai serviu a Deus, papai caminhou com Deus, e nós vamos continuar servindo, de modo a ver os filhos dos filhos crentes no Senhor Jesus. Jacó está dizendo aqui, eu sirvo a Deus, meu filho, mas eu quero que você não olhe apenas para mim, o meu pai também, o meu avô também. Que coisa linda essa história de fé. Mas ele diz, eu estou aqui, filho, porque Deus é fiel. Eu estou aqui, filho, não porque a minha vida foi fácil. E eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto muito interessante que ele descreve aqui, porque ele diz assim, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia. Ele diz, eu só estou aqui porque Deus foi fiel, porque Deus foi o meu pastor, porque Deus cuidou de mim e nada me faltou. Irmãos, a gente só é o que é por causa da graça de Deus. A gente só chega onde nós chegamos por causa da fidelidade de Deus. Não é por causa das nossas ações, não é por causa da nossa boa vontade, não, é por causa da fidelidade de Deus, desse Deus que é pastor, desse Deus que cuida, desse Deus que supre, desse Deus que é fiel. Mas notem vocês que ele diz algo muito interessante, porque ele continua dizendo assim, o anjo que me tem livrado, olha só, de todo o mal. Na sua Bíblia está assim também? Aparece essa expressão, me livrado de todo o mal. Ele abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Você sabe o que ele está dizendo aqui mais ou menos literalmente? Olha para a vida de Jacó. Sua esposa morre, o seu filho está desaparecido por quase 17 anos, uma vida de sofrimento,
foi para Padã Arã, trabalhou vários anos em prol do amor de sua Raquel, um homem de dores, mas onde que está na Bíblia que ele foi livre desse mal? O que ele está querendo dizer então? Qual que é o sentido aqui? É interessante, irmãos, porque parece que Jacó, ele está lidando aqui com algo muito interessante. O sentido deste versículo não é que Jacó não passou por infortúnios, mas o sentido aqui, sabe qual que é? Que esses infortúnios convergiram para um bem e um propósito abençoador. Ele está aqui quase que parafraseando aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele está aqui dizendo mais ou menos o seguinte: nada da minha dor foi desperdiçada pelo Deus eterno. Deus usou meu sofrimento, Deus usou as minhas lutas, Deus usou as adversidades para um propósito abençoador. Esse é o sentido de o Deus que me livrou de todo mal. Porque se nós não tivermos uma leitura redentora do sofrimento, você sabe o que a gente faz? A gente murmura, a gente questiona, a gente fica irado, a gente fica revoltado, mas ele olha e diz: Deus usou meu sofrimento e a minha dor para um propósito. Deus usou meu sofrimento para um fim proveitoso. Deus não desperdiçou nada do meu sofrimento. É difícil isso. É só pela graça de Deus que talvez a gente possa ter um discernimento assim. E para terminar, irmãos, verso 17 diz: Jacó viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai e tentou corrigir a situação, não é? E colocá-la sobre a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Tem filho que é desobediente, a gente fala e diz, né? Ele diz: eu sei o que eu estou fazendo, meu filho. Confia, confia, não é? Seu pai sabe o que está fazendo. E ele diz assim: mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. E ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então vai ser bênção também, mas você precisa confiar no que eu estou fazendo aqui agora. De que o mais novo precisa ganhar preeminência. Isso se cumpriu na história da fé. A tribo de fato de Efraim se tornou uma grande e respeitosa tribo entre as 12 tribos de Israel. Deus cumpriu com o que estava acontecendo aqui. E dentre as várias coisas, meus irmãos, a gente pode perceber aqui que o Senhor, Ele não vem aleatoriamente às pessoas como indivíduos desconectados. Deus nos trata como famílias. E é por isso que eu sei que às vezes algumas pessoas ficam assustadas quando vê a igreja presbiteriana batizando crianças. As associações, elas não ajudam. Mas a gente precisava entender o legado que nós recebemos. Porque só faz sentido quando nós entendemos isso, esse Deus que quer ser não apenas o meu Deus, mas que quer ser o Deus dos meus filhos também. É assim que nós deveríamos olhar a lógica que rege o batismo infantil. E eu termino, irmãos, do verso 21 até o verso 22, falando de uma fé que olha para além do Egito. Porque o texto diz assim: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. E depois Israel disse a José: eis que eu estou morrendo. E o que você falaria nos seus últimos dias de vida? O que você deixaria escrito? Lamentações, infortúnios, faria um registro de todas as pessoas que foram instrumentos na sua dor e no seu sofrimento, olharia para a vida com esperança. E ele diz: eu estou morrendo, meu filho, mas Deus estará com vocês.
Eu estou passando, mas o que não vai passar é a presença de Deus em vocês. E os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a de seus irmãos. Um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Ele diz, eu estou passando às suas mãos uma pequena propriedade de terra, não no Egito, mas em Canaã. Agora é interessante porque José já era um homem muito rico. Ele não precisava de nenhum sítio em Canaã, já estava realizadaço. Mas, meus irmãos, o propósito do autor aqui não é chamar a atenção para uma precificação de uma propriedade, mas para a simbologia de uma propriedade. O que precisa ficar claro aqui é a respeito dessa herança de José, que é símbolo da firme fé e esperança que ele tinha em Deus, não de uma fé que faria com que o povo ficasse no Egito, mas que faria com que o povo habitasse a terra de Canaã. Ele diz, essa terra, meu filho, ela tem uma simbologia muito grande. Vocês não vão permanecer neste lugar. O lugar de vocês não é no Egito, o lugar de vocês é em Canaã. E você precisa se apropriar dessa pequena terra. José era o segundo homem mais poderoso do Egito e certamente dono de grandes propriedades. De modo, queridos, que o valor daquela terra não estava na sua dimensão, mas na sua localização. O importante era isso, onde estava aquela terra? Em Canaã. E este presente era símbolo desta fé firme que Jacó tinha nesse Deus, de que um dia ele levaria os descendentes de José do Egito para lá. É para lá, meu filho, que vocês vão. Não é aqui o lugar de vocês. Chegaria o tempo em que eles haveriam de se apropriar daquela terra. E é isso que Jacó estava passando para José, passando para o filho o bastão da fé, para que ele pudesse não se contentar com a sua vida luxuosa no Egito, mas que ele pudesse entender que a promessa de Deus para o povo é de que o Egito seria transitório, mas que a vida do povo haveria de desembocar na terra de Canaã. Uma fé que olha para além do Egito. Uma fé que olha para além dessa existência. Eu termino com algumas aplicações aqui para nós. Falo primeiramente, meus irmãos, da idolatria da juventude que temos no Brasil. O Brasil é um país que não gosta de velhos. Não gostamos dos velhos. Não gostamos dos mais velhos. A gente gosta do filé mignon da vida. Talvez dos 18 até os 28 anos. Uma sociedade que discrimina, uma sociedade que não ajuda, uma sociedade que não protege, uma sociedade que não respeita, uma sociedade que acha que os velhos não servem para nada. Filhos que às vezes olham para as cabeças brancas dos seus pais, não honram. O senhor é gagá, já foi, não sabe de nada. Eu sei de todas as coisas. Uma juventude, por vezes soberba, que não considera, que não valoriza. Nossa cultura, meus irmãos, despreza os idosos e, lamentavelmente, às vezes até a igreja pode tratá-los, pode marginalizá-los. Pecamos contra o 5º mandamento. Deus valoriza a fé de Jacó na velhice, de um homem que está para morrer, mas que chama os seus filhos, que reúne os seus filhos, que transmite para eles tudo que estava no seu coração. Meus filhos, Deus cuidou de mim, Deus foi fiel, Deus foi o meu pastor, o mesmo que cuidou de mim vai cuidar de vocês. Jacó era um homem que está prestes a deixar esta vida, mas o seu coração está cheio de esperança e gratidão a Deus. Velhice não pode ser sinônimo de amargura, ressentimento ou raiva. Devemos olhar para trás e reconhecer a bondade de Deus em cuidar de nós. Deveríamos, irmãos, encarar com mais naturalidade os problemas da idade avançada, olhar a vida na perspectiva da provisão e do cuidado de Deus. Não devemos chamar a velhice de melhor idade. Eu não me sentiria muito confortável, não. Falei com a irmã um dia, ela tem 92 anos. Falei assim, aí, irmã, melhor idade?
Você tinha que ver a cara que ela fez para mim. E eu falei para ela, onde ficou a melhor idade, irmã? Nos 28. Eu falei, só está querendo demais, aí. Com 28, não é? E eu com 51, eu estou onde então? Segunda coisa, meus irmãos, estamos morrendo, estamos todos morrendo. Ninguém sabe quanto tempo temos para viver, ou quando Deus nos chamará para o seu encontro. Mas a pergunta a ser feita é, estamos prontos para nos encontrar com Ele, como Jacó estava? Nós estamos prontos para esse encontro com Deus? Temos um testemunho similar de que Deus é o nosso pastor e redentor? Temos essa convicção bem firmada no nosso coração? A gente vive como se a morte não fosse chegar. Mas ela chega, irmãos. Ela chega para todos. Mas a questão não é saber que a gente vai morrer, não. A questão é saber se nós estamos firmados no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Uma terceira coisa, meus irmãos, o problema do orgulho espiritual. A Bíblia fala de uma adoção espiritual. Todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por adoção graciosa, não é por mérito, não é por obras humanas, não é pelos nossos feitos, é pela bondade de Deus. E às vezes nós ficamos orgulhosos achando que Deus não podia fazer nada mesmo a não ser salvar gente boa como a gente, né? O problema do orgulho espiritual. Mas a adoção diz, não foi você quem escolheu, você foi escolhido. Você foi escolhido por Deus. Não foi nós que o escolheu. Não foi nós que o amamos. Uma outra coisa que eu aprendo, meus irmãos, o problema do individualismo evangélico. Muitos veem a fé só como eu e Deus. Isso não é bíblico. Isso não existe. Deus trabalha em famílias e gerações. A Bíblia fala de uma fé que é comunitária, que é pactual. E nós não podemos ignorar isso. Penúltimo, o problema da autossuficiência. Pessoas que dizem, não preciso de Deus, minha vida está sob o meu controle. Jacó não fez isso, Jacó olhou e disse, meu filho, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse a fidelidade dele, se não fosse a misericórdia dele na minha vida, nada disso teria acontecido. Alguém que olha para a sua história e reconhece que Deus foi presente continuamente na sua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Deus está chamando eu e você para a gente viver a vida na presença dEle. Uma fé comunitária, uma fé humilde, uma fé que depende, uma fé que nos conecta no corpo, não que nos remove do corpo, uma fé que quer Jesus, mas que quer a noiva de Jesus. Talvez você seja um desigrejado, alguém que rompeu com a comunidade. A comunidade machuca, irmãos. Eu sou crente há mais de 35 anos e posso dizer a vocês que igrejas machucam. Porque conviver fere, conviver machuca, conviver dói. Mas eu posso dizer para vocês quanta bênção, que transcende todas as mazelas e as dificuldades. A gente poderia falar de um monte de coisa ruim que acontece na igreja, porque ela é composta de pecadores, mas eu poderia dizer para vocês milhares de coisas maravilhosas que Deus faz através de uma fé plural que nos conecta no corpo. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com essa firme esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma fé
que não olha apenas para o aqui e agora, mas uma fé que não esbarra naquilo que os olhos veem e o coração sente, mas uma fé transcendente, uma fé que olha para além. Tua palavra diz que aquilo que os nossos olhos estão vendo passa, mas o Senhor nos chama para depositar a nossa confiança naquilo que é permanente, naquilo que não passará jamais. Tem misericórdia de nós, ó Deus, fortalece-nos, ajuda-nos a viver uma fé dependente, conectada, uma fé que nos insere no corpo, uma fé que enche o nosso coração de alegria, de gratidão, por pertencermos a uma família de fé. Que coisa boa, Senhor Deus, a gente ter histórias de fé para contar. Olhar para trás e saber que há muitos anos chegou nesse país um jovem chamado Rashbel Green Simonton. E nós somos herdeiros, ó Deus, desta fé que este jovem teve quando deixou o seu país nos Estados Unidos da América e adotou o Brasil como sendo o seu lugar, o seu campo missionário. E por graça do Senhor, essa igreja hoje aqui está. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nós pertencemos a esta família. E nós oramos, ó Deus, para que o teu povo possa não apenas permanecer, mas possa crescer em números, para a glória do teu santo nome. Oramos para que as novas gerações sejam uma geração que ama o Senhor. Oramos para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens possam amar o Senhor de todo o coração. Oramos, ó Deus, para que os nossos irmãos mais velhos tenham essas histórias maravilhosas e graciosas para contar, do cuidado, da fidelidade do Senhor, desse pastor que o Senhor foi ao longo da existência, não deixando nada faltar. Glórias ao teu santo nome, ó Deus, por todas estas bênçãos. Aceita a nossa gratidão, a nossa adoração, nós o fazemos no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e tão necessárias consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todos vocês, irmãos, e toda a igreja de Jesus, espalhada nesse país e mundo afora, hoje e sempre. Amém e amém.